que é um tutorial para auxiliá-los na resolução das trilhas de aprendizagem, tá? Vou falar de fração e porcentagem. E também um pouquinho de razão, tá? Primeiro, a representação gráfica de uma fração. Vamos imaginar que eu tenho uma unidade aqui. Nesse caso, eu posso chamar essa unidade, vamos imaginar uma pizza. Eu vou dividi-la em várias partes, todas iguais. Eu estou fracionando essa pizza. Eu fracionei essa pizza, cortei essa pizza em 8 partes iguais. Logo, o meu denominador é 8. E vou comer 2 pedaços dessa pizza. O meu numerador, que são as partes que eu tomei do todo, é 2. Ou seja, ela foi dividida em 8 partes, logo o denominador é 8, e 2 delas foram tomadas. Essas 2 partes tomadas é o meu numerador. Logo, eu comi 2/8 da pizza, certo? Então, gente, também vamos falar um pouquinho sobre a representação de um número racional, tá? Essa representação, ela pode ser fracionária ou ela pode ser percentual ou porcentual. Esse percentual vem de percentum, que é por 100, tá? Ou seja, dividido em 100 partes. Então, vamos imaginar uma pizza e que eu a divido em 2 partes. Já nessa divisão em 2 partes, eu já estou indicando quem é o meu denominador na representação fracionária. E que eu resolva comer uma parte dela. Se vocês observarem direitinho, essa uma parte que eu estou pegando é exatamente a metade da pizza. A metade de alguma coisa é sempre 50%. Por que 50%? Porque 100 representa o todo. E 50 é a metade de 100. Esse 50 dividido por 100, eu posso escrever como 50%. Uma outra forma de descobrir isso é pegar o meu 1, que foi a parte tomada, dividido pelo total, que são 2 partes de pizza. Eu tenho uma unidade, é possível dividir uma bala para 2 pessoas? Não. Então, eu vou acrescentar uma casa decimal. Coloco 0 e 0, 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10, 0. 0,5 é exatamente metade. Novamente, a gente retorna para o conceito de 50%. Cálculo de porcentagem. Bom, do mesmo jeito que eu falei da fração e da representação percentual, gente, existe, agora que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que seja 50%, que é 50 sobre 100, 20%, que é 20 num total de 100, eu vou ensinar para vocês um pouquinho do cálculo da porcentagem em determinado valor numérico. Então, por exemplo, 1/2 de 400. Eu posso entender isso como 1/2 sendo a metade de 400, que é 200. Ou eu posso também representar esse 1/2 como 50% de 400, que é o que a gente vai aprender a fazer agora. 50% é o mesmo que 50 dividido por 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 50 vezes 400 e depois eu vou dividir por 100, porque afinal de contas é uma porcentagem. Vou colocar o 400 aqui em cima, vezes 50. Deixo esse 0 reservado e faço 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. O 0 que eu tinha reservado eu coloco agora. Mas lembra que eu tinha que dividir por 100? Para dividir por 100, basta eu cortar esses 2 últimos zeros. O número encontrado é o mesmo 200 que eu tenho quando eu penso na metade. Gente, da mesma forma que nós calculamos 50% de 400, a gente pode calcular 75% de 400. É só lembrar sempre que é uma porcentagem, então no final eu tenho que dividir por 100. Lembra do que eu falei? Porcentagem, por 100%. Então, vejam, eu vou fazer 75 vezes 400.
Reservo os meus 2 zeros pro final e faço 4 vezes 5, 20. Então, 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Aqueles 2 zeros reservados no final, a gente coloca aqui. Bom, se é porcentagem, divide por 100, ou seja, risca 2 zeros. Logo, chegamos à conclusão que 75% de 400 são 300. Isso vocês podem fazer para qualquer número, tá? Sempre que vocês forem calcular uma porcentagem. Então, gente, vamos falar um pouquinho então de razão e proporção. Vou começar por razão. O que é razão? É a comparação entre duas grandezas. Quando eu falo duas grandezas, são coisas distintas. Vamos imaginar que em uma sala com 25 alunos, eu tenha 10 alunos que gostam de futebol e 15 alunos que gostam de voleibol. Isso aqui vai totalizar 25 alunos. Eu posso construir 3 tipos de razões aqui, 3 comparações de grandezas. Eu posso dizer que 10 está para 15, ou seja, 10 alunos gostam de futebol, enquanto 15 gostam de voleibol. Eu posso dizer que 10, num total de 25 alunos, gostam de futebol. Aí eu tô comparando as grandezas futebol e alunos. Aqui eu tô comparando as grandezas futebol e voleibol. E também posso dizer que 15 alunos gostam de voleibol, num total de 25. Eu tô comparando as grandezas voleibol e total de alunos. A leitura dessas razões são 10 está para 15, 10 está para 25 e 15 está para 25. Esse está para tem a ideia de comparação. Certo? Então, da mesma forma que eu tava falando de razão, eu vou falar de proporção. Só antes, vou lembrar um conceito de razão. A primeira grandeza apresentada é sempre chamada antecedente. E a grandeza que aparece depois é chamada consequente. Tá certo? Não vamos esquecer desse detalhe. Quando eu falo de proporção, eu estou falando em aumentar ou diminuir sempre a mesma quantidade. Imagine que vocês têm um saquinho de suco. E para fazê-lo, vocês precisam de 1 litro de água. Se vocês não usarem apenas um saquinho de suco, forem usar 3 saquinhos de suco, para que o suco continue com a mesma densidade e o mesmo sabor, vocês vão precisar de 3 litros de água. Isso é proporção. Se eu aumento esta grandeza, eu preciso aumentar esta grandeza na mesma proporção. A mesma coisa seria se eu não fosse usar um saquinho inteiro de suco, apenas a metade dele, tá? A metade desse suco. Eu teria que usar a metade de 1 litro de água, que seriam 500 ml, certo? Então, relembrando, razão é a comparação entre duas grandezas. Já a proporção, não. O que eu aumento em uma grandeza, eu tenho que aumentar na outra para que não perca a proporção. Algo proporcional é algo que aumenta da mesma maneira ou também que diminui da mesma maneira.